Estamos gravando já, né? Tem uma setinha aqui. Ok. Bom dia, boa tarde, boa noite a toda a comunidade. Este é mais um talk do nosso grupo de finanças digitais da UFPE. Quem quiser saber um pouquinho mais, a gente tem uma presença lá no YouTube, youtube.com/grupo de finanças digitais da UFPE, tudo junto em letra maiúscula. Então, lá já tem alguns vídeos de algumas das nossas pesquisas, e hoje nós somos contemplados com uma presença ilustre do João Aragão, que vai nos falar sobre um assunto extremamente interessante, a aplicabilidade da RLN, Regulated Liability Network, ALDREX, e a criação de novos modelos de negócios. Eu vou fazer uma propagandazinha do próximo talk, que é da nossa colega Emiliane Alencar, que vai falar sobre aspectos fundamentais do marco legal dos criptoativos no Brasil, no dia 31 de agosto, às 19 horas. Também contamos com todos aqui. Então, sem mais delongas, vou pedir para o João Paulo colocar a sua apresentação, agradecendo enormemente o seu tempo, e você tem uns 30, 35 minutos para nos apresentar esse novo assunto. Fechado. Muito obrigado, viu, José? Tinha falado com o Edmilson aí há um tempo aí acho que até pelo LinkedIn, com o Lucas, acho que várias pessoas aqui. Sim, vou falar de um tema bem interessante. Parece que não, mas quem gosta de tecnologia é gostoso de falar. é bem deep dive, tem alguns temas aqui. Mas o que eu gosto sempre de falar é a questão da aplicabilidade, né? Aí eu vou usar meu lado professor, meu lado corporativo para falar do tema aqui, tá, meus amigos? Deixa eu pegar aqui inteiro. Entire screen aqui, beleza. Compartilhar aqui, eu já mando para vocês aqui. Assim. Vocês estão vendo minha tela, né, meus amigos? Chegando. Sim. Show de bola. Então, aqui eu tenho feito algumas apresentações. Isso aqui é baseado numa que eu fiz lá no Banco Central. Então, agora eu estou começando a expandir para realmente trazer os modelos de negócio que realmente podem ser aplicados. Tive uma grata notícia ontem, saiu o report do Banco Central da Austrália e, na verdade, muita coisa que eu falar aqui para vocês, praticamos lá no piloto. Então, agora, vamos dizer assim, agora eu posso falar do tema que realmente os conceitos que estão sendo propostos aqui para o Brasil já foram testados na Austrália. Isso é legal. Então, se você pensar pelo o lado do banco, o lado de um banco central, se alguém já testou, facilita o meu discernimento, né, de comparação, tá? Vou falar aqui um pouco de quem que é o João, rapidamente. Eu estou envolvido em praticamente todos os projetos aqui de CBDC, tokenização e inovação, tá? Então, a parte de OpenAI também tá comigo. Inovação, tudo pode ter aí o seu viés, né? O Pix, há 3 anos atrás, era inovação, né? Para o mundo bancário. Hoje, fala-se muito aqui no Real Digital. Mas eu tenho sido advisor lá na Aceleração Next, Lift Lab, Lift Day e assim por diante. Tenho participado de várias conferências sobre CBDC e o mais importante, estar próximo dos bancos centrais. Então, falar com o Banco Central do Brasil, Noruega, Nigéria, foi bem interessante falar que eles estão procurando casos de uso e discutimos bastante sobre pagamentos offline, que é factível de ser aplicado aqui no Brasil. Além disso, eu também dou aula, tá, meus amigos? Então, oriento alguns alunos ali na Poli USP e outras universidades aí, tá? Isso aqui é uma mensagem que eu sempre começo, tá? Então, aprendizado contínuo. Eu acho que isso é para tudo. Se você vai criar um sistema de fraude, você tem que ter um aprendizado contínuo. E esse piloto, cada dia é um aprendizado, tá, meu amigo? Então, por isso que é um piloto. Podemos pensar em 2 anos, até mesmo um mestrado aí de CBDC sendo aplicado aqui no Brasil. É bem interessante, tá? Então, acho que essa é uma mensagem que eu passo. E eu sempre trago
essa mensagem aqui para todos, né? Você quer caminhar mais para o quadrante de pesquisa de Bohr ou de Edison? Ou você quer ser um camarada intermediário? Então, aqui é mais a consideração de uso. Hoje, o CBDC aqui no Brasil vai ser aplicado, né? O Drex, né? Essa moeda aí, essa não é nem moeda, né? Essa plataforma que está sendo criada aqui no Brasil, ela está caminhando mais para uma consideração de uso. A população em geral não precisa ter um deep dive do que é o sistema, certo? Porém, quem está ali no core tem que caminhar um pouco, tem que ter um pouco mais de conhecimento e ir para a página 35 do livro, tá, meus amigos? E eu sempre gosto aqui dessa metáfora, parábola aqui do gato com a Alice, porque se realmente você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Então, isso vale para qualquer coisa, tá, meus amigos? Aqui eu sempre começo umas aulas assim, tá? E esse daqui eu apresentei lá no Banco Central, né? Que o caminho do progresso nem sempre é rápido e fácil. E nós estamos passando por isso. Nós estamos participando da criação desse novo ecossistema, tá? E vamos praticar. Agora vamos falar um pouco da SRLN. Nós estamos participando de 6 a 7 consórcios, tá? Ou com tecnologia, ou com criação de modelos de negócio. Se vocês verem lá no piloto, nós estamos participando de 4, tá? Então é Inter, Caixa, Elo, Banco ABC e a BBC, que hoje está com 13 bancos, mas está com filas de espera para entrar mais, tá, meus amigos? Então, realmente, o ecossistema financeiro brasileiro acordou, mas não só para o Drex, mas com todas as possibilidades, caso de uso, negócio, assim por diante. Tokenização de dados, alguém já ouviu falar? Tokenização de projeto imobiliários, em vez de tokenizar o security, né, o próprio imóvel, isso já é possível, por que não? Tokenizar precatório, tokenizar dívida, crédito e assim por diante. Então, abre-se um caminho. Um banco me provocou com tokenização de celular, uma operadora de telefonia também, e assim por diante. Pagamento offline. Então, cara, tem várias hipóteses, conjecturas que podemos aplicar, certo? Então, falar um pouco aqui do envolvimento da Microsoft e depois eu vou pular para os modelos de negócio com o Drex, tá? Eu comecei um trabalho aqui em novembro de 2021, né, com o Lift, o piloto do Lift Challenge, então foi um trabalho junto com a Visa, a AgroToken e a Sinqia. Então nós fizemos um ecossistema completo de wholesale, retail, com DVP e PVP. Então foi entregue ali um processo para você fazer a tokenização de commodities agrícolas, na época ali era milho, você teria um super app na mão do usuário, você já faria o KYC, tanto desse vendedor, você criaria um marketplace de NFTs, fazia o leilão para fora, aí depois, no mesmo token, você poderia também, por exemplo, fazer uma negociação com o STC para fora e fazer o DVP para o Real Digital e pagar os funcionários de maneira offline. Então, o Banco Central elogiou bastante esse caso de uso porque pegou vários pontos do ecossistema financeiro brasileiro. E aí nós fizemos um interop com o Pix. Todo o pagamento do mint do NFT, daquela commodity agrícola, do recebível, na verdade, né, que era de 6 meses, era pago com Pix. E aí começamos a fazer, a próxima etapa era fazer uma iniciação de pagamento com Open Finance do Pix dentro desse ecossistema. Então, aqui um pouco para lembrar que o pessoal do Banco Central tem falado muito a questão de, cara, não criem overlap do Drex com Pix e Open Finance. Na verdade, é ao contrário. Na verdade, é combinação e integração, tá? Então, isso aqui é um pouco do piloto. Não sei se vocês lembram. Acho que vocês participaram. Alguém aqui participou de um lift aqui, né? Fomos nós da Love Crypto, foi. Eu lembro, pô. Adorei lá que você começou a falar de HTLC, né? Não foi isso? Foi. Uhum. Eu lembro muito bem. Meu amigo, minha memória é de elefante. Eu lembro de cada segundo. Mas vamos lá. Aí teve lá os noves, né, no Lift Challenge, né? Então ali entrou Itaú, entrou vários outros, né? Na verdade, o nosso foi um dos 9. E realmente foi essa aplicabilidade. Aí teve a questão de pagamento offline, entrada de investimento internacional e assim por diante. Então, é uma possibilidade aqui bem real. Aí, o Banco Central abriu para uma proposta lá de
cara, vamos escrever. Vocês querem escrever um paper para explicar aí? Né? Ele dividiu em tecnologia, finanças ali. E aí nós apresentamos a parte de tecnologia, fomos escolhidos para fazer a apresentação na parte da tarde. Juntamente ali, aí eu apresentei junto com o Fábio Araújo, tinha um pessoal lá do Canadá e eu acho que era um advogado. E aí aqui só um resumo do que eu falei para vocês, né? Onde nós estamos apoiando o Bradesco, estamos apoiando a B3. E aí outros bancos já estão utilizando a plataforma Microsoft, além do próprio consórcio, o ABC, Caixa Elo e assim por diante. Então, e o Inter, né? O Inter acabou de ingressar ontem na rede. Então, é passo a passo, né? Estamos aqui no piloto, cada um tem toda a parte de infra, né? Que estamos avaliando agora. Então, agora é participar realmente, tá? Então, um pouco, desculpa aí se tiver alguma coisa que vocês já sabem, já tem um know-how. Mas qual que é a ideia aqui, né? Uma moeda tem uma moeda fiduciária digital, certo? Sendo que esse Drex, hoje a ideia do Drex é ser algo de atacado, interbancária, mas essa moeda vai chegar na mão, assim como é hoje, né? Você tem um depósito de um ativo, passivo, e aí você depois passa para a mão do João, da Maria, do Pedro, do Tiago, da Mariana e assim por diante. Então aqui a ideia, vamos lá, né? A ideia é fazer cross-border payments, turismo internacional, global trading, exchange, aí tem a parte de simplificação, tentar diminuir o custo de transação, tá? Então precisa ser provado. E tudo isso baseado com segurança, né? Sempre a balança da segurança, privacidade e confidencialidade, isso ela nunca pode ser desbalanceada, tá? Então esse é um pouco do que está sendo tratado aqui no Brasil, que está sendo corroborado, tá? Então, depois eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou mandar para vocês o link, os diferentes casos de uso que foi feito na Austrália, que são extremamente aplicáveis aqui no Brasil, tá, meus amigos? E aqui é um cenário, não sei se vocês conhecem, tem acho que tem o CBDC Tracker e tem outro canal, Atlantic, que também faz um mapeamento do que está ocorrendo ao redor do mundo. Então, por exemplo, aqui, ó, o piloto, né, a Austrália acabou de mandar um report, e em breve, eu imagino ali que em junho, agosto, setembro de 2024, consigamos aí criar um reporte do que foi feito aqui, com o título público federal, a moeda, tá? E você vê que vários outros países estão embarcando. Outros países da América Latina, isso é um orgulho para nós, estão esperando o que o Brasil vai fazer para replicar. Por exemplo, tenho falado bastante com o Banco Central da Colômbia, e realmente eles estão na expectativa, o foco deles agora é criar o Pix colombiano, e aí a próxima fase, bem faseada, tá, meus amigos? CBDC não é algo curto prazo. Então, se alguém quer entrar no mercado de CBDC e achar que vai ganhar dinheiro no minuto seguinte, cara, isso aí é uma falácia. Mas ele pode fazer um push, forçar, vamos dizer assim, o entendimento, a utilização de plataformas de tokenização que estão no back-end. Aí começa a fazer sentido. Eu não sei se vocês viram, alguns países já estão utilizando, né? Então, por exemplo, em Bahamas é retail CBDC, isso é importante deixar bem claro, né? Então, essa moeda, ela chega assim, não diretamente, mas é uma moeda que é gerada para atender o público em geral, não é só uma moeda para chegar até os bancos, né? Para transações interbancárias. E aí, obviamente, vai ter aqui o real-time transaction, tá? Então, isso aí são possibilidades lá em Bahamas. Tem esse cenário aqui da América, desse Caribe, seria super, hiper interessante aplicar o conceito de RLN. Imagine que eu tenho um Dcash e eu tenho esse... Aí, eu poderia aplicar um CBDC único, né? Você poderia aplicar um Regulated Liability Network único, ou eu poderia ter cada um com a sua infra conectado numa única RLN. Aqui é o conceito de RLN, onde eu tenho todos os nós conectados, aí com confidencialidade, seria super interessante. E aí, isso aqui é interessante, que eles tocam no tema aqui de anti-lavagem de dinheiro e combate a crime financeiro. Existem alguns países aqui que são utilizados ali como rota para lavagem de dinheiro. Então, aqui, super interessante esse ponto deles terem ressaltado nesse paper.
Aqui, opa, peço perdão. Esses camaradas aqui eu achei bem interessante. Isso aqui já está rodando. Já tem o Enaira, Retail CBDC. Então, a conversa foi muito boa, essa questão de inclusão financeira. Talvez aqui do lado do Brasil esteja o foco, né, de inovação, tecnologia, também. E olha que interessante que eles estão associando, ó, pagamento offline com inclusão financeira. Eu, particularmente, acredito muito nisso, que é factível. Na hora que você cria uma CBDC, uma Cold Wallet, dentro de um cartão, de um eSIM ou de um SIM, você acaba transformando aquele dinheiro numa nota. Então, é isso que a gente tem que testar. Tem alguns casos, de novo, né? A realidade do Brasil não sei se é tão ou é igual. Existem alguns países africanos onde áreas inteiras, o ponto de energia é somente em algum lugar, o ponto de POS é somente em um lugar. Então, se você tiver um dinheiro offline, onde você consiga fazer um carregamento, não sei se nos Estados do Nordeste tem a questão do bilhete único. Aqui em São Paulo tem, que aí você faz um carregamento e assim por diante. Aí, obviamente, tem toda uma técnica de segurança. A Microsoft tem trabalhado muito com a GID. A GID, ela foi um dos pilotos que apresentou lá no Lift Challenge, não sei se vocês lembram, a questão de pagamento dual offline. Então, com SIM, eSIM ou com cartão. Então, aqui achei bem interessante, a Nigéria estão procurando casos de uso, e casos de uso realmente para trazer os desbancarizados. Se esse aqui não é o foco do Brasil, pode ser um foco adjacente que pode realmente facilitar. Em áreas remotas, áreas com pouco conexão e assim por diante, tá? E eles utilizaram o Fabric lá, né? Essa tabela aqui eu gosto muito. Às vezes as pessoas esquecem, né, que uma CBDC não é uma criptomoeda e também não é uma stablecoin, né? O mais próximo de uma stablecoin aqui, eu vou mostrar para vocês que é uma moeda que é gerada por uma IP, porque toda reserva não é fracionária, que é a utilização para você gerar o real tokenizado. A reserva é total, ao contrário de bancos que reserva é fracionária. Então, eu gosto de dar exemplos aqui de várias moedas stablecoins fora do país, aqui, criptomoeda, não preciso nem explicar para vocês, né? Mas entendo, vários lugares do Brasil, o pessoal não tem noção, acha que tudo isso está no mesmo cesto, tá? Então, nós fizemos um caso de uso numa cooperativa no sul do país, que foi uma stablecoin de café. Então, o Coffee Coin equivale a um saco de 1 quilo de café verde, balizado pela Bolsa de Chicago. Então, vamos dizer assim, tem aquela volatilidade básica do café, assim como uma moeda aqui, ela poderia também ter uma volatilidade, só que com lastro no real. Tá? Então, se o real tiver uma volatilidade, só que ele é 1 para 1, ele vai acompanhar tudo ali que o real seguir. Eu acho que vocês já viram isso, mas é bom relembrar, porque isso causa uma confusão, inclusive, em bancos, tá? Então, é bom deixar bem claro o que vai ser o real tokenizado, né? Essa moeda que vai chegar na mão do João e da Maria. Então, você vai ter o passivo, ativo, né? Você vai ter as wallets do Banco Central, e você vai ter ali o wallet que o seu banco vai gerar para o João e para a Maria, tá? Eu falo João e Maria para não falar Bob e Alice, tá? Todo mundo fala Bob e Alice, eu falo João e Maria, tá, meus amigos? Então, só para facilitar e dar uma tropicalizada aqui. E olha aqui que eu comentei para vocês, a reserva fracionária, tá bom? E aqui a reserva total para você fazer a emissão de um passivo e passar para ativo. Beleza? Aqui é transação de pagamento, aqui é depósito à vista. Isso é super interessante entender isso, para você entender que o sistema que está sendo criado no Brasil é diferente de tudo que é lugar do mundo. E o BIS, que é o Banco Central dos Bancos Centrais, ele criou essa arquitetura C e, inclusive, ele cita o Banco Central do Brasil. Alguém tinha visto isso ou não? Meus amigos, alguém tinha visto? Sim, sim. Tá, legal. Isso eu achei super interessante. O Banco Central estava tratando aqui só um modelo híbrido, intermediário, indireto. Aí ele acabou criando esse Unified Ledger aqui, que você tem o Ledger do Banco Central, você tem ativos digitais e depósitos tokenizados. Bem interessante. Então, tá virando referência. Eu nunca recebi tanta ligação de gringos de fora do país perguntando o que estava acontecendo aqui no Brasil, tá? Por esse... De novo, né?
é ideação, só que ideação aplicada, e em breve aí vai estar aplicada aqui aos cidadãos, tá? Eu fiz uma tabelinha aqui, depois eu vou compartilhar com vocês esse material, tá? Esse aqui é um material que eu apresento em vários lugares. Então, aqui, só para ter uma diferenciação aqui, né? O que é off-chain, se ele é conversível eletronicamente, a anonimicidade, se ele é admissível. Então, aqui, por exemplo, no mundo da criptomoeda, Então, quando você lê todos os papers relacionados à fraude e lavagem de dinheiro, o vetor de origem é o KYC. Então, se você não tem como garantir o KYC de quem está enviando ou recebendo, torna-se complicado. Por isso que uma moeda, né, essa nova plataforma, essa nova moeda, entre aspas, aqui do Brasil, fica complicado se você não tiver um KYC. E aí, por isso que o Banco Central delegou isso para bancos e IPs aqui do Brasil. Cara, vocês vão fazer o processo que vocês já fazem hoje. Vocês vão ter que ter um sistema de antifraude, lavagem de dinheiro, KYC, QIT e assim por diante. Em vez de estar tratando ali com o real, vai ser o real digital. E aí tem toda uma parte aqui de digital wallet, né? Tem toda a parte da custódia. Eu gosto bastante de lembrar que tem a custódia da chave privada, que é tão importante quanto. E grandes bancos vão querer fazer, mas em breve várias empresas vão ter que oferecer esse serviço de um custo, vamos dizer assim, de novo, não entrando ali no balanceamento entre segurança, mas de um custo razoável para que pequenos bancos, pequenas entidades consigam fazer uma custódia de uma chave desse token que pode valer R$1 ou 1 bilhão. É aí que está a terra de um fazendeiro lá no meio do Mato Grosso. Quando eu falo terra, pode ser meio hectare ou pode ser 10 mil quilômetros de terra. Então, aí tudo depende de uma segurança. Então, trazendo aqui só um pouco onde vai entrar a RLN, né? Então, existem vários, vamos dizer assim, RLN implementada no mundo, se você pensar bem hoje, cara, não tem. Então, existem arquiteturas funcionais, né? E ele a RLN ela pode ser uma camada de interoperabilidade, de comunicação com o ambiente BESO, Corda. Por exemplo, o teste que foi feito lá na Austrália foi um quórum, e foi utilizada a camada Microsoft ali para fazer uma interoperabilidade. Isso é bem interessante. Então, qual que é a ideia aqui? Que a Microsoft tem trabalhado muito fazer uma interop entre o mundo atual, né, que é a mensageria Swift. Quem nunca utilizou uma mensageria Swift para fazer uma transferência internacional? Entramos no mundo permissionado, e aí é possível criar um Web3 backend aqui para fazer uma conexão aí já com outros, com o mundo Web3 DeFi não permissionado. E aí, obviamente, aqui a parte de interoperabilidade está... esse aqui tem alguns exemplos, mas... vamos dizer assim, a Canton está aqui, né? Digital Assets, então tem tecnologia Microsoft. A Fireblocks utiliza nós de computação confidencial com TE para proteger os key shares da chave privada quando você utiliza o MPC e assim por diante. Então, é um mundo interoperável. Então, se você tiver uma CBDC igual da Nigéria, baseado em Hyperledger Fabric, Enaira, Retail CBDC, por que o camarada que planta mandioca na Nigéria, ele não pode fazer, por exemplo, um PVP com real digital ou Drex aqui com o Brasil? Esse seria o sonho. E aí nós estamos falando aí de MCBDC, que pode ser utilizado uma rede confidencial de comunicação entre eles. É essa a ideia básica. E aí os modelos de negócio podem ser ilimitados. Então aqui tem toda uma parte aqui de engajamento aqui com BIS, uma plataforma única com confiança na encriptação em hardware. E aí tem toda a parte aqui de ferramenta regulatória e assim por diante. Então, por isso que o Banco Central ali da Austrália gostou. E aqui estou em conversa aqui com o Banco Central para ver se existe uma possibilidade de, pelo menos, testar, não sei no piloto, né, que, cara, está todo mundo com acho que quase 100% de ocupação, mais um paralelismo ali para tentar criar uma hipótese. Então, esse é o desenho base. Vamos lá, eu vou explicar para vocês.
eu tô trabalhando com diferentes bancos em diferentes camadas. A camada 1 é o que nós estamos testando hoje. Então, eu tenho, por exemplo, 4 validadores do Banco Central, 2 da Ambima, você tem os full nodes do Banco Central, e assim por diante. E todas as terças e quintas estão subindo os nós intermediários, beleza? Aí já tem lá Itaú, tem Inter, tem Caixa e assim por diante. Tem lá os, acho que BTG, BV, tem tá, o Banco do Brasil, já está todo mundo conectado. Esse ambiente aqui é aquele ambiente que eu mostrei para vocês, que é do passivo para o ativo. A partir daí, você vai ter emissão tem o CBDC Token, essa moeda, esse novo real tokenizado que vai chegar na mão do João e da Maria aqui na carteira. Então, aqui até fiz uma representação de um super app. E aí, só para não causar confusão, né, meus amigos? Ali o super app é uma ideia, que inclusive a Microsoft tem um framework para isso e defende a ideia do super app. A ideia do super app é muito boa. Eu acompanhei uns projetos em Hong Kong, né, fora do país, tem um na Itália e outros países, e sim, o conceito de agregação de serviço, cara, faz todo sentido. Então, imagina uma empresa de varejo, conecta com um banco, conecta com o Cinemark, conecta com o Uber, tudo no mesmo aplicativo, e aí eu pago com Bitcoin, pago com Ethereum, pago com Drex e pago com transferência via Pix da carteira do Real. Então, você consegue ter pop-up de investimento. Então, é a agregação de serviço que está aqui. Esse super app pode facilitar o processo de tokenização. Então, imagina ali que você tem um mini app dentro do super app, que você consiga fazer esse processo. E aí, tem toda uma camada de trading aqui, né? Então, crédito trading, é a camada 4. É aí onde o banco e a IP vai terá. Aí é um must, não é um opcional. Oferecer Pix, Open Finance, Interop, agregação de dados, tá? Aqui a gente pode entrar no modelo de negócio que é a parte de tokenização de dados, não é monetização baseada em dados. Então, você pode tokenizar aquele dado e vender para monetizar, para fazer qualquer tipo de enriquecimento. Aqui eu posso tokenizar o celular do João e da Maria, utilizando essa plataforma que está conectado via um Virtual Ledger no meu core bancário, e eu também vou oferecer no mesmo aplicativo um offline payments. E isso são ideias factíveis e tecnologicamente provadas, tá? Esse ambiente do Super App conectado diretamente aqui com o core bancário. E aqui, aqui tem, eu tenho que falar os casos de negócio, porque se eu for começar a colocar todos os casos de negócio aqui de maneira horizontal, esse desenho aqui vai ficar insano, vai ser impossível de colocar a quantidade de coisa. Por isso que aqui é um resumo, tá, meus amigos? Então, aqui eu posso ter uma hot, uma cold wallet. Cold wallet pode ser representado, por exemplo, um eSIM ou um SIM dentro do celular do camarada, tá? Aí eu vou ter ali as dApps, integração com dApps e assim por diante. Aí aqui eu posso ter toda a parte de trading, eu posso aqui começar a fazer tokenização de precatório, tokenização de fundo de investimento, não importa como, pode ser dos projetos. Eu posso fazer tokenização de boi. Esse super app é o Homem Canalidade, que pode facilitar esse processo de tokenização de boi. Eu tenho um caso de uso que eu apresentei aqui interessante, que é a tokenização de mandioca, da casca da mandioca. Eu posso ter aqui uma conexão para eu facilitar todo o reporte de ESG, crédito de carbono, e vender para fora. Tem empresas sedentas aqui para criar fundo de investimentos, tem um marketplace para ser ofertado, por exemplo, para fora do país. E não importa o que seja, pode ser fundo de investimento, pode ser terras agrícolas ou pode ser recebíveis de commodities agrícolas. E aí não importa, tá? Mandioca, batata, cana-de-açúcar, açaí, milho. Aí, isso o Brasil é bom. Se nós tivéssemos uma maneira simples e simplificada, por exemplo, de pegar isso aqui e negociar para fora do país, seria sensacional. E aí, você veja que até agora, nessa parte de cima aqui, eu falei poucas vezes do Drex, mas por quê? Ele vai trazer muito mais negócio aqui. O Drex ele vai facilitar a liquidez de tudo que eu tokenizar aqui. Então, se eu quero utilizar um celular para pedir um nanocrédito, eu posso utilizar essa plataforma que vai ter um mini app conectando no super app. Aí eu facilito. E, de novo, esse back office aqui ninguém vai enxergar. E o usuário nem precisa saber disso, né? Ele precisa saber o que está sendo oferecido na camada 1, obviamente ali como a ponta final,
mas a camada 4, né? Aqui que todo o ambiente de oferecimento vai ser, vamos dizer assim, não é nem fomentado, mas é materializado. Então, esse offline payments passa por aqui e chega aqui. Só que essa camada 2, essa camada 1 aqui, sinceramente, o usuário final não precisa ter o conhecimento da página 2 e a página 3. É isso que eu acho que aí facilita, tá? Então, modelos de negócio aqui temos vários, tá, meus amigos? O que hoje nós estamos testando é essa camada 1 aqui, para ver se funciona. Os testes estão sendo com 50 operações, 100 operações e assim por diante, para saber, por exemplo, aqui, ó, entre o Banco Central e os intermediários, existe uma rede chamada Rede do Sistema Financeiro Nacional. É uma rede fechada, onde você tem o SPB e o SPI. Então, aqui você tem, não digo dezenas, mas você tem vários firewalls, roteadores, switches para conectar esse nó aqui com esse nó aqui, tá? Então, aterrissando mesmo esse ponto. Para eu criar os modelos de negócio aqui, a plataforma de tokenização independe do Drex. Por isso que eu sempre falo que o Drex, ele é a ponta do iceberg para começar realmente, vários bancos aí já estão... Estou vendo vários testes aí no sandbox da CVM, tokenização de debentures, CCB, renda fixa, recebíveis e assim por diante. Agora, existem vários outros modelos, por exemplo, tokenização de renda fixa, cria uma rentabilidade. Tem vários bancos aí, várias fintechs aí que já estão acelerados nesse processo, tá? Espero que esse desenho aqui, que ficou claro. O que foi testado muito foi a camada 1 e 2. Só que aqui o ambiente CBDC da Austrália foi Quorum, né? Bem similar ao ambiente que nós temos hoje, e criou-se uma Layer 2 aqui de interoperabilidade. Deixa eu ver se eu tenho um desenho aqui que vai até facilitar para vocês aqui, meus amigos. Peraí, segura aí. Deixa eu ver se... esse aqui, ó. Veja que é muito similar. Então, eu tenho uma camada aqui L2, eu tenho aqui toda a rede Quorum, da rede CBDC, e aqui eu tenho uma aplicação. Então, aqui foi aplicado para security lending, aplicado para vários modelos de negócio, tá? Esse aqui, por exemplo, foi para tokenizado, empréstimo tokenizado, tá? Então, esse é um pouco do que foi... Deixa eu voltar aqui. Opa, estão vendo aí? Beleza. Só para vocês entenderem como se encaixa. E veja que esse desenho está muito similar, né, ao que o Banco Central apresenta, né? Eu gosto de fazer uma comparação dessas camadas aqui de agregação. Essa camada de agregação e aplicação só está um pouco invertida ali com outro desenho para entregar aqui, né? Você cria toda essa agregação, a plataforma de oferecimentos e aí entrega, por exemplo, via um mini app, microcrédito, nanocrédito, tokenização do seu recebível, rentabilidade, e aí vai, tá? Trading. Estava trabalhando aqui essa semana com precatório, securitização, tokenização de ressecuritização, é até difícil falar. Mas, modelos de negócio, meus amigos, não para de crescer. Ontem, no aeroporto, conversando com um camarada, ele está pensando em tokenização de dados, e aí vai. Para mim, o mais interessante é a tokenização do boi, né? Porque commodities agrícolas não se mexe, o boi se mexe. Então, aqui a gente pode acoplar diretamente com a IoT Payments, tá, meus amigos? Então, parece brincadeira, mas se você não tiver um monitoramento de um boi, se não tiver um sensor ali na ponta, fica difícil você manter aquele track. Assim como as plataformas de ESG, tá? Então, aquele green token gerado por um escopo 3, 4, que poderia ser negociado para fora de país, se você não tiver uma análise de notas fiscais, comprovação daquilo que realmente... Por isso que o processo hoje demora de 6 meses a 1 ano para você fazer a validação e criar um marketplace de carbono voluntário. De novo, né? Viu que já estou falando. E aqui, na visão do Banco Central, nós podemos manter aqui um ambiente de privacidade, né? Esse balanço tokenizado aqui, de maneira que o Banco Central, ele não precisa conhecer o João e a Maria, mas ele precisa saber o saldo. Tá?
Essa é uma grande diferença, né? Então, nós vamos mantendo... Eu gosto de falar que esse ambiente aqui é um ambiente zero trust. Ninguém confia em ninguém. Então, eu tenho que provar que eu estou no ambiente seguro para me comunicar com o ambiente seguro. E aqui, de novo, se eu estou utilizando uma carteira, eu posso utilizar uma carteira utilizando a Fireblocks, que utiliza MPC, que usa o Keyshare. Esse Keyshare está dentro de um enclave, e esses enclaves estão em regiões separadas do mundo. Aí eu começo a elevar a barra de segurança para outro nível. Esse nó que está rodando o Banco Central e os bancos, eles poderiam estar dentro de um nó de computação confidencial. Agora está se discutindo muita parte de ZKP. Qual que é a melhor ZKP para proteger valor, origem, destino? Para que, de maneira que a inteligência de negócio de um banco não vaze para o outro. Somente para uma rede distribuída, que é a natureza do Bezos. É um pouco disso. Então, isso aqui é mais... Deixa eu ver, tem uns casos de uso aqui, acho que deu até o tempo aqui, que eu quero pular. Esse aqui foi um caso de uso rapidinho, que nós montamos aqui, até para oferecimento, aquele super app, ó, além disso, você pode oferecer um seguro paramétrico, né? Você pode oferecer garantias, microcrédito, nanocrédito, tokenização da mandioca. Então, nós desenvolvemos aqui, até mesmo para fazer sentido, em época até estava em conexão ali com o Moeda Seeds, para fazer um trabalho similar. Hoje nós estamos conectados ali com a AgroToken para fazer esse trabalho. Então, aqui tem todo um processo de validação, foto, baseado em previsibilidade ou predição, em foto dos talhões, você consegue ter uma previsibilidade. Aí você cruza com latitude e longitude, e aí você consegue ter uma estimativa, por exemplo, de 500 quilos de mandioca. Aí, a partir daí, você já entra num fluxo que já é o comum de um banco, ele já tem um pré-aprovado, e baseado nessa garantia que está no ambiente imutável e posso passar essa informação, ele te gera, por exemplo, em 500 quilos eu consigo te gerar $10 mil de empréstimo. Então, o tempo, todo aquele tempo de validação já seria mitigado aqui por um processo e um UX diferenciado para trazer o cliente para a mesa, tá? Isso aqui seria uma das hipóteses. E deixa eu pular aqui os casos de uso, tá, meus amigos? Esses aqui são legais, ó. E aí, todo aquele ecossistema de RLN, ou a gente pode até... A plataforma Drex, ela está trazendo esse cenário, né? Ele está trazendo, falando de... Cara, toda essa plataforma, onde eu tenho interbancário, o sistema bancário, eu tenho uma moeda, eu conecto a plataforma de tokenização, isso que é essa plataforma Drex. E aqui são alguns casos de uso que eu tenho trabalhado. Obviamente, tudo que for relacionado a securities ainda não tem regulação aqui no Brasil, mas tudo que for paralelo, adjacente, existem todas umas regras ali de custo, né? De análise ali das recomendações da CVM, mas em paralelo, nós temos aí um tempo razoável para conseguirmos aqui testar esses ambientes. Então, aqui entra offline payments, tokenização de viagem, bagagem, assentos, ticket hub. Não sei se vocês viram que o capital inicial, agora os tickets dele de ingresso é tudo com NFT. Oferecimento de crypto as a service, tokenização de celular, fidelização. Putz, cara, lá em Gana, a GD, utilizando a tecnologia Microsoft, com a parte de offline payments, passou o saldo da conta do telefone, passou para real não, na verdade, eu não sei se é eBaita lá, que era uma moeda que foi testada no piloto. E aí você faz um pagamento offline. Então, cara, de novo, né, em uma situação de emergência, caso você não tem dinheiro na sua conta, por que você não pode fazer uma conversão de algo, de um programa de fidelização, de uma conta de celular, para uma moeda local, e a moeda local você compra o que você quiser. Se quiser comprar papel higiênico e cerveja, você compra. Beleza? Tenho trabalhado bastante com essa questão de metaverso, com XR Commerce, tá? Isso é interessante. Tokenização de dados, crédito de carbono. Aqui eu não canso de falar que está conectado com a tokenização da energia, né? Tem um projeto que estamos fazendo, que utiliza a blockchain aqui da Microsoft, que é a tokenização de dejetos suínos. Na verdade, não são os dejetos suínos, mas é a geração do metano, energia excedente, né? E aí você consegue fazer a tokenização. E aí eu estava até estudando algumas fintechs e tokens de energia, que aí você consegue fazer
tem aqui, por exemplo, nesse caso aqui, rentabilidade de até 17% ao ano. Então, é factível. A partir de fezes de porco, você consegue ter um processo aqui de tokenização de energia. Então, é viável. Só precisa ter um fluxo de ideação aplicado ao negócio. Só isso. Tecnologia, nós aqui, todos nós sabemos que é possível, tá? Aí, tokenização de precatório, debêntures, projetos de real estate, isso é bem interessante. Eu estou acoplando uma solução de Buy Now, Pay Later e Save Now, Pay Later, baseado em real digital e baseado em microcrédito e nanocrédito. Isso é um modelo de negócio bem interessante. E aí depois entra fundo de investimento, aí que todo mundo já conhece, tá? Que né, já não é tanta novidade. Eu gosto de fazer coisas que ninguém está fazendo. Então, se alguém tiver ideias aí, compartilhe, tá, meus amigos? Eu acho que é isso, meus amigos. Tem muita coisa. Muito bom. Tá? Tem muita coisa. João, parabéns, realmente fascinante o trabalho. Eu percebo pelo seu gestual, toda vez que você está falando, você tem que refletir. É tanta coisa que o cérebro, às vezes, ele não vai na mesma velocidade do Exatamente. desejo, né? Então, tem que ir buscando, meus amigos. Tem que ir buscando, mas realmente é fascinante. Eu fiz um deverzinho de casa, só para me situar na discussão, e encontrei um texto que para mim, sintetiza muito esse trabalho da RLN, que é o de moedas soberanas digitais. Isso eu gostei muito desse conceito, e tem um paper muito longo, acho que foi a Deloitte que fez, não me lembro agora quem foi. Mas a minha pergunta é do ponto de vista cross-border, ou seja, é bem transparente esse trabalho de criar toda essa plataforma, de buscar que o ecossistema evolua, mas a gente tem o legado internacional. Aí fui buscar o SWIFT, a China criou recentemente o CIPS, foi em 2015, e nos Estados Unidos ainda tem os CHIPS. Ou seja, como é que você percebe que essa nova abordagem vai disruptar esses legados de transbordo que tem no mundo, que contam com toda a arquitetura do sistema financeiro internacional? Como é que você vê a evolução disso? Eu vou... Inclusive, meu amigo José, eu nunca falo que alguma coisa é boa sem comparar com alguma coisa, tá? Eu nunca posso falar que algo é bom. E aí vou começar com o exemplo do Nexus. O Nexus é aquela rede que está tentando se formar com o sistema de pagamento instantâneo, paralelo ao que ocorre hoje. Hoje, para fazer uma transferência internacional, eu utilizo o SWIFT. O que nós estamos tentando fazer aqui é realmente ter uma camada de interop, tá? E aí, pensa num middleware que pode se comunicar, não importa qual cloud e não importa qual o sistema financeiro. Porque o futuro, vamos dizer assim, um sonho, né? Não digo uma moeda única mundial, tá? Mas qual que seria o sonho, né? Deixa eu ver se está aquele desenho lá na frente. Peraí, segura aí. Esse aqui, ó. Esse, para mim, é um desenho factível de ser executado. Por quê? Existe, por exemplo, Open Finance Pix. Usou-se um padrão ISO 20022. Isso já começa a trazer uma facilidade em termos... Tudo que você tenta entrar ou se caracterizar como um protocolo facilita a comunicação. Agora, cara, a China praticamente, acho que nem é uma blockchain que tem ali na moeda. Você tem ambiente com Hyperledger Fabric, o outro está utilizando Quorum, aqui Bezo, aí o outro vai utilizar Corda lá nos Emirados. Cara, a complexidade... E ninguém vai querer que você vai chegar e falar para cara, eu não vou determinar para você, né? Imagina chegar para um presidente de um país e falar, eu vou determinar para você o que você tem que fazer na sua casa. Chega a ser até... Mas, se eu quiser criar uma rede, que eu crie uma interoperabilidade e você tem uma liberdade, vou dar exemplo aqui, no próprio Brasil, tem banco que está utilizando o ambiente em Fabric e agora vai ter que utilizar o Bezo. Dentro de casa, esse interop já vai ter que ocorrer. Então, por isso que esse desenho
por exemplo, que poderia ter sido feita aqui no Caribe. E, cadê? Deixa eu puxar o desenho, eu gosto daquele desenho aqui, que ele facilita. Isso aqui já foi testado, tá? Esse desenho aqui, cada um mantém a sua CBDC, mas você existe aqui uma rede onde eu posso tornar fungível e negociável todo esse caminho. E eu também posso conectar uma rede Swift, assim por diante. Por que eu falo isso? Eu não acredito, a curto prazo... Agora vamos voltar para o Brasil, que essa é uma rede gigantesca que nós temos aqui. Imagine que nós estamos falando aqui de tokenização de casa e de carro, para facilitar todo o processo. José, vou vender o meu Escort XR3 para você e você vai comprar. Cara, como é que é o processo hoje? É moroso, né? É super burocrático. Eliminar todos os cartórios hoje do Brasil, cara, para mim isso a curtíssimo prazo ou até médio prazo, isso torna-se possível. Mas o que a gente pode fazer? Criar uma rede de cartório digital confiável, onde eu possa me conectar, de novo, aí é tudo trabalho via API. Esse desenho aqui, meus amigos, que eu mostrei para vocês, deixa eu ver se eu puxo aqui, peraí. Puxar o outro aqui para facilitar, esse aqui, ó. Esse desenho aqui, de novo, você tem a sua rede, mas eu tenho uma rede que conecta todo mundo. E se essa rede for confiável, com encriptação em hardware, tiver todo um processo de privacidade e confidencialidade das informações, cara, caminha para um caminho feliz, vamos dizer assim, tá? Então, eu confio que a informação que está entrando nessa rede, da venda do carro do José para o João, o cartório aqui de São Paulo não consiga ver, ou ele deva ver somente as informações que são relevantes. E aí eu vou até trazer um desenho para cá, para mostrar que isso é extremamente relevante para o Banco Central. Deixa eu ver, é esse desenho aqui, ó. O que o Banco Central deveria ver nesse ambiente? Então, eu posso manter a programabilidade, eu posso ter os contratos inteligentes, mas será que o Banco Central ele tem que ver tudo? Na verdade, o banco, na visão dele, ele precisa ver tudo. O regulador ele pode ter uma visão limitada ali de algumas informações. Para quê? Vai que ele queira criar um modelo de anti-lavagem de dinheiro e antiterrorismo centralizado. Isso seria super relevante. Por quê? Os bancos têm a sua tecnologia e o Banco Central, vamos dizer assim, é um diretório central. Ele tem os nós validadores. Então, igual o Pix. Se eu fosse atacar o Pix hoje, eu atacaria o Banco Central, não o banco a banco. Porque o banco a banco ele tem só uma pequena base das transações. Então, os ambientes, por isso que a palavra Zero Trust parece banalidade, mas quando eu volto para cá, aqui, ó. Quando eu volto para cá, eu acredito que todos os nós, eles precisam ser confiáveis de se conectar numa rede. E, de novo, Swift está se reinventando. Existe o Nexus. Existe uma possibilidade de ter uma rede aqui no Brasil interconectada, Paraguai, Argentina, mas é isso no campo das hipóteses, tá, José? Mas é factível de ser feito, assim como foi feito nesse piloto aqui, ó. Vou mostrar aqui para você. Assim como foi feito aqui. Então, imagina aqui, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai. Aqui já seria factível de você criar um projeto de múltiplo CBDC com uma rede fungível, com seus respectivos HTLC, sem freezing. Eu tinha feito até esse desenho, mostrei até lá no dia do Banco Central, Colômbia e Brasil. Por que eu coloquei Colômbia aqui? Porque Colômbia começou o teste com Itaú, começou o teste com Ripple e outros testes que eles estão fazendo lá. Então, isso aqui, a curto prazo, a gente poderia fazer, tá? Faz sentido, José? Sim, perfeito. Obrigado, eu estou satisfeito com a resposta. Edmilson, levantou a mão. Sim, por favor, professor. Olá, João. Tudo bem, Edmilson? Como é que você está, meu amigo? Tudo bem, tudo ótimo. Obrigado pela excelente exposição, tá? Foi muito interessante aprender mais. Por favor, eu tenho duas perguntas. Sim. Primeiro, o quão você acha que o nosso Banco Central estará aberto a fazer interop com blockchains públicas? Certo? Isso é uma pergunta. E a segunda é o quão a Microsoft está aberta a colaborar com startups como a Love Crypto. Porque nós adoraríamos colaborar com vocês. Tá. Cara, a segunda é fácil, tá, meu amigo? Existe um programa
Existe um programa oficial da Microsoft que faz incentivo para startups que já têm modelos de negócio pré-definidos, tá? Então, esse é fato. Depois eu vou até, na hora que eu mandar aqui para vocês, se você procurar por Founders Hub, você vai achar, tá? Quer ver? Vou procurar aqui. Vamos fazer online aqui, meu amigo. A gente já faz a inscrição aqui. É que tem um monte de gente que tava duvidando. Pô, mas CRLN aí não tem nada a ver, CCF não funciona. Mas aí, cara, eu tava na garganta aqui. Falei, pessoal, vamos aguardar o que sair da Austrália, aí vocês vão ver. É que muita coisa, obviamente, eu não posso mostrar, mas, cara, eu tenho, inclusive, o detalhe das transações, tá? Meu amigo, a segunda pergunta, eu te respondo aqui. Existe um programa oficial e funciona. Eu já acelerei algumas aqui. Inclusive, eu utilizo a aceleração Next e o Fenasbac ali para realmente ver startups interessantes, porque é nichado, né? O trabalho para FSI, para serviços financeiros, você tem que trazer alguém que, traga, cara, tokenização de fundos de investimento e crie uma conexão para fora do país. Cara, isso eu estou procurando hoje. Cara, agora só tem um sistema de plataforma de tokenização aqui, a customer, sabe? Bem nichado para esse mundo. Então, quando eu trago isso, quando tem uma recomendação de alguém da Microsoft, cara, isso aqui acelera de maneira sensacional. Em termos de crédito, se você está rodando em Microsoft Azure, tem um limite de até $150 mil, tá? Então, esse é o planejamento aqui da Microsoft. E aí, voltando à primeira pergunta, o Banco Central abrir para o mundo público, aí eu acho difícil, mas o banco pode. Por isso que o duas camadas, por isso que o Aristides mandou muito bem na questão da plataforma, né? O que nós estamos criando aqui? Uma plataforma. O banco, ele pode fazer um Web3 back-end, pode se conectar com qualquer outra rede, mas é um oferecimento do banco, assim como os bancos atuais já fazem. Então, por isso que eu te falo, o Drex é a ponta do iceberg. O que vem por trás, agora, o Banco Central se conectar numa rede pública, aí eu não sei, eu não apostaria muito não, tá? Mas, de novo, aí pode ser, vai que o outro presidente do Banco Central queira, mas eu não apostaria não, tá, Edmilson? Certo. Ok, Obrigado. alguém mais quer fazer uma pergunta? Só mais uma coisa, por favor. João, você pode compartilhar, por gentileza, o link que você mostrou da Microsoft no chat? Ah, tá, claro. Vou salvar. Aqui. Eu vou mandar para vocês também. Deixa eu já colocar aqui para todo mundo, vocês pegarem também lá de... Coisa aqui, tá? Aí, deixa eu ver se aparece Founders Hub. Aqui tem todo um fluxo. Deixa eu pegar aqui. Eu vou pegar também o da Austrália lá, tá? Peraí. Esse aqui tem que ler com carinho, tá? Cara, ali é securities, é toda uma parte que não é o tradicional. Aqui não é tokenização de ativos, né, que nós estamos acostumados a ver. Ali são coisas geralmente back-end, tá? Então, mas vale uma leitura aqui, tá, meus amigos? Porque é interessante. Deixa eu passar para vocês aqui o link lá do piloto. Se vocês estão naquele grupo do WhatsApp do Drex, eu coloquei lá, tá? Também. Tô puxando aqui. Uhum. Eu não tô, não, nesse outro. No grupo do WhatsApp do Drex. Chegou o Courtney. Olá, Courtney. O Courtney chegou só no final. Bom dia. Alguém tem que trabalhar nessa empresa, né, rapaz? Você não quer produto. Chegou para dar os aplausos aí. É isso aí. Não, que já tive uma prévia exclusiva na semana passada, lá, a 2 e tal, e deve ser a 290ª vez que eu vejo essa apresentação. Né? Então, vim só para aplaudir mesmo. Agora teve a novidade da Austrália, Kurt, né? Agora tá começando a ficar legal, tá ficando interessante. Deixa eu colocar aqui. Você sabe que quem fez a Austrália foi a gente, né? Então, para mim, não tem novidade. Para o público, tem. Porque de interna a gente já estava conversando aqui dentro, na Firebox. Ó, tá aqui, ó. Amigos,
Eu tenho aqui todos os detalhes, tá? A Microsoft aqui entrou de cabeça nesse projeto da Austrália e eu tenho, inclusive, os detalhes até das transações. Obviamente, muita coisa eu não vou poder passar, mas o fluxo é factível. Então, esse daqui vale ler os 8, 10 casos de uso, tá, meus amigos? Então, tá bem interessante, tem muita coisa aplicável lá, principalmente na parte que lá eles utilizaram Quorum, batendo no CCF, que seria aquela camada de interoperabilidade, e aí batendo na aplicação. Então, ficou algo muito similar do que está sendo pensado aqui. É que até agora eu não poderia ter falado desse piloto, tá, meus amigos? Então, agora eu posso utilizar esse piloto como base, já que agora tá um report. Gente, Público. eu queria agradecer enormemente a disponibilidade do João Paulo, parabenizar no excelente trabalho, ainda vamos aprender muito pela frente, agradecer a todos que compareceram ao toque e dizer que o grupo de finanças digitais da UFPE está aberto a todos e, enfim, Qualquer dia eu quero ir aí, meus amigos. Eu adoro. Tranquilo, bem-vindo. Inovação. Esse mundo universitário, na verdade, eu tenho quase 60% assim, de interesse. É bem-vindo. Tá bom. Tá Venha bom? durante o Hack and Play, João. Quando vai ser? Em outubro, eu vou pegar aqui o site para você ver. Me manda, cara. Se eu for convidado, eu vou sentir prazer em ir. Daí eu levo família. Vamos falar aqui com os organizadores aí, Edmilson. Vamos tentar botar alguma palestra do João, né? Seria fenomenal. 18 a 21 de outubro. Gente, bom dia, então. Obrigado, Muito amigos. obrigado a todos. Um abraço. Valeu. Parabéns aí. Valeu, tamo junto. Um abraço. Um abraço. Tchau.